tudo bem? Com vocês por aí. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de História do nono ano, capítulo 11, a crise das oligarquias. Então, serão dois assuntos para avaliação de setembro. O capítulo 11, a crise das oligarquias, e o capítulo 12, entre a ditadura e a democracia. Então, vamos estudar alguns tópicos. Continuidade do capítulo 11, a crise das oligarquias. Hoje vamos estudar a ascensão de Getúlio Vargas, compreender um pouco sobre a era Vargas, a oposição da elite paulista ao governo de Vargas, a questão de uma forte oposição, a Revolução Constitucionalista e os fatos que marcaram as leis da Constituição de 1934, esses novos direitos políticos e sociais. E temos a agenda, responder as questões do capítulo 11, da primeira à sétima. Vamos comentar na próxima aula. Página 174. Então, ascensão de Getúlio Vargas. Liderada por Góes Monteiro e Juarez Távora, um do Sul e o outro do Nordeste, formou-se uma tropa de aliança liberal. Essa tropa de aliança liberal tinha por objetivo derrubar, destruir o presidente do Brasil de 1930, que era Washington Luiz. Em 3 de novembro desse mesmo ano de 1930, foi oficializada a posse de Getúlio Vargas na chefia de um governo provisório. Era para ele ficar apenas por algum tempo. Iniciava-se assim a Era Vargas, período em que Getúlio Vargas esteve à frente do poder executivo, que é a presidência, exercendo de uma forma ininterrupta entre 1930 e 1945, ou seja, 15 anos no poder direto. Getúlio Vargas chegou ao poder como líder da Revolução. Chefiou o governo provisório de 1930 a 34, venceu as eleições indiretas para a presidência em 34, encabeçou um golpe de Estado e implantou uma ditadura em 1937. Foi deposto em 1945, retomou ao poder eleito pelo voto direto em 1951, permanecendo até 1954, quando cometeu suicídio. Então ele ficou praticamente 20 anos no poder. E só saiu do poder porque se matou. Era alucinado, fascinado pela presidência do Brasil, a qualquer custo. A Era Vargas se caracterizou pelo populismo, estilo político que mesclava medidas autoritárias, havia de censuras, havia autoritarismo e também o populismo. Muita gente gostava da sua forma de governo e a sua forma de lidar com os trabalhadores. Então, é uma tentativa de garantir o apoio dos mais ricos, que era o autoritarismo, e também apoio dos mais pobres, das classes mais humildes da sociedade, que era criar leis trabalhistas. Então, por isso que ele era amado e odiado por muita gente no Brasil. A oposição da elite paulista ao governo Vargas. À frente do governo provisório, Getúlio Vargas implantou uma política intervencionista na economia. Manteve-se a valorização do café, que era o principal produto do Brasil. Hoje ainda é muito importante, mas perdeu seu posto para a soja, mas ainda é um dos produtos mais produzidos, comercializados e vendidos do Brasil.
através de compra da produção, comprou-se muita produção, investiu em máquinas, em cultivo, incentivou o desenvolvimento do mercado interno e externo, investiu em outras culturas como algodão, cacau, e voltou a produzir novamente a cana-de-açúcar, que já tinha parado desde o início da colonização. Então, esse quadro econômico somou-se ao descontentamento paulista com a situação política, porque São Paulo e Minas Gerais eram os estados que comandavam e desmandavam, praticamente comandavam todo o Brasil. Eram eles que criavam as leis, eram eles que dominavam a economia e a política brasileira, na política do café com leite, por exemplo. Então o estado de São Paulo se sentia ofendido, sofreu bastante com a perda de poder, e a oligarquia local buscava uma oportunidade para desestabilizar o governo de Vargas e recuperar sua liderança política. Foi criada uma forte oposição em 1931 pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Democrático, formado por João Alberto Lins e Barros, argumentando que São Paulo era um território ocupado, já não aceitavam um interventor de outro estado. Os paulistas lançaram a campanha pela nomeação de novo interventor, João Alberto. Então, essa forte oposição foi para derrubar o governo de Getúlio Vargas, mas foi criada uma elite gaúcha que reivindicava maior participação do governo federal em todos os estados brasileiros, não somente na região sudeste. Então, em maio de 1932, foi criada a Revolução Constitucionalista. Os paulistas iniciaram a campanha pela imediata reconstitucionalização do país, em manifestação em frente à sede de um clube militar tenentista. Esse episódio agravou as tensões e motivou um levante armado em São Paulo. Sob a liderança do general Isidoro Dias, os rebeldes receberam o apoio do interventor Pedro de Toledo e formaram a Junta Revolucionária para exercer o governo estadual. As expectativas de adesão de outros estados oposicionistas ao governo de Getúlio Vargas, como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, não se concretizaram. Então, foi uma revolução isolada, achava que todos os estados iam seguir o seu modelo e derrubar Getúlio Vargas, mas não conseguiu. Então, essa derrota dessa rebelião paulista, Vargas formou, consolidou, aumentou seu poder no Brasil e criou a Assembleia Nacional Constituinte. Foi aí que ele promoveu a primeira Constituição, a primeira, que eu quis dizer, nessa nova forma de governo, a Constituição promulgada de 1934. Contemplou algumas questões sociais, fruto das reivindicações operárias, o reconhecimento de alguns sindicatos, como, por exemplo, a criação de leis trabalhistas, que determinava direito como um salário mínimo registrado em carteira de trabalho, criou a aposentadoria, férias, jornada diária de 8 horas de trabalho. Então, Getúlio Vargas, com essas leis trabalhistas, caiu no apoio popular. O povo admirava pela coragem que ele lutava contra os grandes latifundiários paulistas e criou essas leis trabalhistas: férias, aposentadoria, carteira de trabalho, diminuição da jornada de trabalho e um salário mínimo para todos os brasileiros. Por isso que ele era considerado por alguns como o pai dos pobres, mas também tinha grande apoio da elite de outros estados fora de São Paulo.
A Constituição de 1934 estabeleceu o voto direto para a presidência da República. Entretanto, previa uma exceção. O chefe do governo provisório era substituído por um presidente eleito pelo voto indireto. Então, havia eleição direta para o chefe das províncias e os governadores, mas para o presidente podia ser feito em um colégio eleitoral indireto, somente com a participação de deputados, senadores, os que estavam lá na parte política. Então, foi aí que Vargas, em 1984, iniciou o governo constitucional. Então, temos a agenda da página 174 para responder a primeira, a sétima. Então, próxima aula, iremos estudar o capítulo 12, a ditadura e a democracia, continuação do governo de Getúlio Vargas. Até lá.